Como uma mulher adulta deveria organizar a própria vida de forma prática e realista. O vídeo de hoje está dividido em 3 pilares, afinal a sua vida é constituída de áreas. De nada adianta ter o seu financeiro bem estruturado se a sua saúde mental está no buraco. De nada adianta você, por exemplo, ser uma pessoa super inteligente, ter ideias inovadoras, se você não ganha dinheiro com isso, se você está falida. Então é o equilíbrio, sabe? Eu sempre prego que é necessário buscar um mínimo de equilíbrio. Você nunca vai me ver sendo uma pessoa extremista ou defendendo essas ideias, porque eu tenho pavor disso, porque eu vejo umas coisas mirabolantes na internet. Ai, corte o açúcar. Ai, trabalhe mais, diminua o seu descanso. Você vai ficar sem comer um docinho pro resto da sua vida? Você vai ficar sem descansar, sem dormir pro resto da sua vida? Não faz sentido, não é uma coisa funcional. Pra mim isso é papo furado e não vai te dar resultado no longo prazo. Você pode até ter ali um resultado ou outro, mas você vai acabar tendo que ir pelo caminho do equilíbrio pra conseguir manter tudo em ordem. É o seguinte, eu quero que você tire essa mentalidade de ter que ser perfeita em todas as áreas da vida. Quando a gente pensa em ter uma rotina, geralmente vem aquela imagem de tudo muito bem equilibrado, tipo assim, hora pra isso, hora pra aquilo, descanso, paz, zero estresse. Só que a gente sabe que a vida real não é muito bem assim, né? O imprevisto acontece, uma notícia, algo, enfim, aparece na sua rotina de repente e isso acaba mudando o seu estado, a sua energia. Por isso não é sobre você tentar ter tudo perfeito, é sobre você tentar seguir um plano, uma estratégia que mantenha as áreas da sua vida funcionando. Algo que você consegue seguir, que você consegue fazer. Apenas pregar a perfeição a si mesma não vai adiantar de nada, porque você não vai conseguir seguir. É por isso que o primeiro pilar dos 3 que a gente vai abordar aqui hoje é carreira e financeiro. Na vida adulta, ter sua própria fonte de renda não é luxo, é necessidade. Eu digo não só pelo dinheiro em si, mas por tudo que ele proporciona, pela liberdade que ele te dá. De, por exemplo, conseguir escolher onde morar, de segurança, de poder sair de um ambiente tóxico, de investir em você mesma. Eu já vi exemplos, tanto na minha família, tanto ao meu redor, de pessoas de mulheres, no caso, que ficaram presas em relacionamentos tóxicos porque dependiam do parceiro financeiramente, se sujeitavam a coisas horrorosas porque dependiam do dinheiro do outro. E quando você não tem o seu próprio dinheiro, você também, por consequência, acaba sentindo que não tem poder de escolha. E é por isso que eu quero que você reflita. Hoje, se tudo ao seu redor mudasse, você teria condições de se sustentar? Ai, Mari, mas eu tenho pais que me bancam. Tá bom, mas você não vai ter eles pra sempre. Ai, Mari, meu pai tem empresa e eu trabalho lá. Tá bom, então você é herdeira, então você tem uma preocupação a menos. A sua única preocupação vai ser em como administrar bem esse negócio pra que ele continue dando lucros e crescendo. Ai, Mari, não, é o meu marido, é o meu namorado que me banca. Tá bom, mas e se acontecer alguma coisa com ele no relacionamento? Eu sei que não é muito bom ter um ponto de vista negativo das coisas, mas não é negativo, é realista. Não é utopia nem distopia, é realidade que você precisa encarar. Ai, Mari, eu não tenho ninguém pra me bancar. Seja muito bem-vinda ao caminho mais difícil, porém, do meu ponto de vista, o mais satisfatório, porque eu juro que é muito recompensador. Assim, eu amo a liberdade que eu tenho de poder comprar o que eu quiser. Tipo assim, eu vou numa loja, ai, quero experimentar essa calça. Gostei? Posso comprar. Ou, por exemplo, ontem eu tava treinando, aí depois eu fui numa cafeteria, me deu vontade. Eu pago minhas próprias contas. Ou viajar para um local que quero. Por exemplo, um sonho que eu realizei foi o meu intercâmbio. E o seu trabalho e a sua carreira podem te proporcionar isso. Isso é o mais bonito, sabe? E vamos trazer um pouquinho do lado da neurociência, que você sabe que eu gosto de abordar aqui nos vídeos. A neurociência e a psicologia mostram que a segurança financeira está diretamente ligada no seu córtex pré-frontal, a área do seu cérebro responsável pelo planejamento, autocontrole e tomada de decisão. Quando você tem autonomia financeira, o seu cérebro reduz os alertas da amígdala, que é ligada ao medo e à insegurança. Isso significa menos ansiedade, menos estresse e mais energia mental para se dedicar a coisas que realmente importam, como estudar, crescer e se desenvolver. Em outras palavras, independência financeira não tem a ver só com essa liberdade, mas também tem um fator neurobiológico. Tá bom, Mari, então como que eu faço isso? Eu quero, eu não tenho? Vou te falar agora como você deve começar, independente da fase que você esteja. Eu não sei se você está na faculdade, se já se formou, ou se você já trabalha em alguma empresa, ou se você tem seu próprio negócio, mas a verdade é que não existe uma hora
certa ou uma hora perfeita para ir em busca da sua independência financeira. Você não precisa esperar se formar ou conquistar o primeiro emprego, enfim, ou algum curso. Você não precisa disso. Se você colocar o seu cérebro para raciocinar, você vai começar a ter ideias. Eu, por exemplo, comecei muito cedo, com 14 anos, sim, apenas 14, eu já tinha como meta fazer meu próprio dinheiro, porque eu queria ter essa liberdade. Eu achava lindo, achava chique ver aqueles filmes daquelas mulheres que saíam com tanta de sacolas, que podiam pagar com o próprio dinheiro, que não ficavam dependendo de namorado, de alguém, de mãe, de pai pra pagar. Eu queria ter essa liberdade, então com 14 eu comecei a estudar sobre como ganhar dinheiro, enfim. Eu me mantive nisso e aos 16 eu conquistei a minha independência financeira. Hoje, aos 21, eu tenho a minha própria empresa, múltiplas fontes de renda e consigo conciliar tudo isso com estudos acadêmicos, vida pessoal, treino e por aí vai. Eu não sei se você sabe disso, mas mais de 70% dos brasileiros não têm controle do quanto gastam. Isso é infantilidade financeira. Uma mulher adulta precisa saber quanto entra, quanto sai, quanto vai investir, quanto sobra. E se você não tem clareza, você não vai ter progresso. Então, antes de você querer enriquecer, você tá fazendo básico? Você tá anotando o que tá entrando e o que tá saindo? Então, vamos lá. Checklist para você começar pelo básico. Liste todos os seus gastos fixos e variáveis. Tenha o hábito de revisar o seu financeiro. Monte uma reserva de emergência. E aqui no YouTube você pode começar a pesquisar mais sobre isso. E separe um percentual para você investir em você mesma. Você tem que fazer uma boa gestão do seu dinheiro para também investir em você, sabe? Para coisas que te fazem bem, que te deixam feliz. E agora vamos para o segundo pilar. Vocês sabem que é o meu favorito, que é rotina e tempo. Enquanto você continuar desorganizada, você vai continuar perdendo seu tempo. E tempo, diferente do dinheiro, nunca volta. Eu vou te passar agora 3 passos essenciais para você melhorar a sua organização, porque eu sei que você tá precisando. Primeiro passo, clareza do mês. Uma mulher adulta não pode viver no improviso. Assim, você não pode deixar mais isso acontecer. Você precisa ter clareza do que quer alcançar no mês. E aí entra metas pessoais, profissionais, acadêmicas, financeiras, saúde. Eu, por exemplo, todo início do mês faço o planejamento estratégico. Eu reviso, primeiramente eu dou uma olhada nas minhas maiores metas do ano, né, que eu planejei o ano, e a partir disso eu vou organizando os meus meses e estabeleço o que precisa ser feito para que essas metas saiam de fato do papel. Porque, assim, o que mais a gente vê hoje em dia é, enfim, pessoas planejando o ano, mas não colocando esse planejamento em prática, sabe? Definem grandes objetivos. Esse ano eu quero alcançar minha independência financeira, eu quero me mudar. Mas aí quando chega na hora de praticar, aparece o grande sinal de interrogação. Como? Vamos para o segundo passo dentro desse segundo pilar, que é planejar a semana antes que ela comece. Se você tem o hábito de acordar segunda-feira sem saber o que tem que ser feito, você já tá atrasada. Você já tá fora do jogo. Planejar a semana é como construir um mapa. Quando você faz isso, você consegue organizar os seus compromissos com mais calma. Você encontra tempo para hobbies e autocuidado. Você ganha energia, porque você não fica mais naquela necessidade de ter que ficar decidindo o que vai fazer a cada dia. Não, você já deixa isso pronto. Eu naturalmente já sou mais ansiosa. Então, eu não vou falar ansiosa, eu vou falar agitadinha, que eu tô tentando eliminar essa autopercepção de mim, sabe? Então eu já sou mais agitadinha. E se eu não tenho no meu calendário tudo que eu preciso fazer, eu entro, tipo, em um caos. Porque eu tenho que saber exatamente o que precisa ser feito para que eu me prepare, tanto emocionalmente, tanto fisicamente. E isso traz previsibilidade para sua rotina. E o último passo do segundo pilar, que é o mais importante para você, mulher, organizar bem o seu tempo e a sua rotina. Revise o que funcionou e o que não funcionou. A sua rotina, ela não precisa ser rígida, ela tem que ser flexível. Se algo não funcionou, por exemplo, não significa que você fracassou. Significa que você apenas precisa ajustar. Por exemplo, se você planejou treinar 5 vezes nessa semana, mas você apenas conseguiu 3 vezes, ajuste para 3 para ser de forma constante. Ou se você percebeu que está procrastinando no mesmo horário, talvez seja a hora de mudar a ordem das tarefas. Ou se tem
uma meta que você tá procrastinando, não sai do papel tem uns 2 meses, talvez seja a hora de simplificar ela em passos menores. O seu cérebro aprende por feedback. E quando você não tem esse momento para refletir sobre tudo o que aconteceu, você fica repetindo o mesmo erro. Mas quando você revisa, você cria literalmente novas conexões neurais, o que te ajuda a ser mais flexível. Novamente, uma mulher adulta que não organiza a rotina está sempre atrasada na própria vida. E agora, o nosso último pilar, eu vou até falar de forma mais tranquila, porque ele tem a ver com isso, para que a gente não perca a nossa sanidade mental, não enlouqueça, é a saúde física e mental e o autocuidado. Não adianta você conquistar seu sucesso profissional, organizar a rotina ou acumular muito dinheiro se o seu corpo e a mente estão em colapso. O autocuidado, ele é básico para que você tenha energia para lidar com tudo que a vida adulta exige. Inclusive, esse é um fato que eu tô até melhorando em mim, sabe? Porque eu sempre fui muito focada no trabalho, no acadêmico. E muitas das vezes eu acabava me deixando de lado. Então eu acabava deixando de ir na academia para trabalhar mais ou de fazer um momento de descanso para terminar alguma coisa, enfim, de estudo. Só que no longo prazo, será que isso faz sentido mesmo? Então eu mudei a minha mentalidade. Por isso que o primeiro tópico desse terceiro pilar é sobre você cuidar do seu corpo como prioridade e não como recompensa. É você entender que quando você está verdadeiramente bem, você tem até mais energia para fazer mais. Muitas pessoas acabam deixando de lado esse autocuidado porque pensam que é algo, tipo assim, se der tempo eu faço, se não der eu não faço. Mas você precisa colocar como uma coisa inegociável na sua rotina, se você consegue, né, na sua realidade atual. Eu, por exemplo, já deixo fixo na minha rotina meus horários de treino, então eu não vou marcar nada naquele horário, não vou ter nenhum compromisso, que é depois do almoço, quando eu vou treinar. O segundo passo é sobre você usar o sono como uma ferramenta estratégica. O sono é quando o cérebro organiza memórias, regula hormônios e limpa toxinas. Esse é um assunto que eu ainda estou estudando, que fala sobre você tentar dormir em ciclos de sono, que um ciclo de sono tem duração de 90 minutos, que o ideal é você fazer de 4 a 6. Enfim, eu vou deixar aqui na tela. Então, talvez você esteja acordando muito cansada, porque você está interrompendo um ciclo. Então eu tô tentando fazer isso em mim, ajustando o meu sono. Porque, cara, se você não dormir bem, o resto do seu dia vai ser um caos. Você vai estar estressada, você não vai conseguir usar seu foco. Você vai acabar se irritando e tratando mal, às vezes, pessoas. Então é importante você ter isso como prioridade, dormir bem. Porque isso também é autocuidado. E o terceiro passo que eu anotei desse terceiro pilar é sobre você ter o autocuidado emocional. Autocuidado também é sobre você evitar se desgastar, sabe? Pensar, será que isso realmente merece minha atenção? Será que eu não deveria usar meus pensamentos agora pra mim, ao invés de ficar pensando no outro, na fofoca, no que aconteceu? Então, assim, não esteja sempre disponível no WhatsApp pra todo mundo. Pra que você vai gastar a sua energia respondendo o tempo todo o celular enquanto você tá trabalhando? Acorda! Os outros têm que esperar. Segundo, pare de querer carregar um mundo nas suas costas. Cada um tem suas responsabilidades. Não fica assumindo os problemas dos outros, não. Ou tentando resolver a vida do outro. Você fica dando conselho pra todo mundo. Mas na hora de agir, nem você segue seus conselhos. Então, assim, ao invés de querer ajudar todo mundo, primeiro se ajude. Porque uma pessoa que tá machucada, que tá quebrada, que tá esgotada, não consegue ajudar outras pessoas. Pelo contrário, acaba prejudicando. Então, se você tem essa síndrome de super-herói, de querer resolver os problemas de todo mundo, se questione se isso é realmente benéfico. Eu acho que você tem que usar primeiro a sua energia pra você, pro seu crescimento. Porque quando você está tão bem, tão feliz, tão assim, descansada, isso pinga nas outras pessoas. E claro, autocuidado também é sobre dizer não sem culpa, para que você consiga criar os momentos que te descansem. Uma leitura leve, um banho demorado, meditação, respiração de 5 minutos, essas coisinhas, sabe, que nos fazem bem. Olha, a gente falou sobre muita coisa no vídeo de hoje. A gente falou sobre carreira e dependência financeira, porque se você não tem o seu próprio dinheiro, você não tem liberdade. A gente falou sobre rotina e tempo, porque sem organização, o seu tempo escapa pelas suas mãos. E a gente também falou sobre saúde e autocuidado, porque de nada adianta você ter rios de dinheiro, uma vida
profissional extremamente admirável, se você está esgotada por dentro ou com algum problema de saúde, esses 3 pilares são a base para uma rotina muito bem organizada.